Rádio Camélia está no ar 24 horas. Participem! Apresentar o Caio, para quem não teve a oportunidade de participar do encontro do final do ano passado, né? A Joana também esteve juntos, né? Estiveram os dois naquele encerramento. Então, o Caio tem formação, ele é licenciado em Educação Física pela Universidade de Campinas, ele é mestre e doutor também pela Universidade da Unicamp, e também tem o bacharelado, né, em Filosofia, né? Pela Universidade de Goiás, né? Ele é professor da Faculdade de Educação Física e Dança da Universidade Federal de Goiás, tem várias publicações, né, de artigos, também livros, né? Sempre com a temática central aí, que é trabalho, educação e sociedade. E dos livros, destaco aqui o livro, que é esse livro que nós tiramos, né, o capítulo 3, que vocês que leram, né, para essa sessão de hoje, né, que é A Escola do Trabalho, né, Formação Humana em Marx. Então, ele vai centrar um pouco a sua fala no capítulo que foi objeto de leitura, né, e será objeto de discussão aqui, né. Além disso, também o livro A Educação em Mesados, né, Trabalho, Alienação e Emancipação, é um outro livro importante, entre outros, né, que ele organizou. Aproveito para já apresentar também Joana, que fará fala, pensei eu logo na sequência. Joana tem formação na área de psicologia, né? Ela é doutora em psicologia pela USP, né? As pesquisas centradas justamente na precarização do trabalho, né? O trabalho docente, a violência psicológica no trabalho, e tem tratado também do tema do assédio moral no trabalho, inclusive com publicações nesse tópico, nesse tema em especial, né? Então, relações entre trabalho e saúde do trabalhador, e, enfim, esse é o tema central que Joana pesquisa, e tem experiência também com o ensino superior desde 2013, né? E destaco também vários artigos publicados, entre os artigos esse que todo mundo leu aqui para a sessão de hoje, e também um livro, né, que ela tem escrito, né, junto com o Antunes, com o Caio Antunes e Silva, né, que tem um título bastante interessante, As Classes Sociais e Saúde, então bastante instigante também esse livro escrito por eles. Então, uma rápida apresentação seria essa. Queria dar as boas-vindas, não é, a ambos, né, para essa sessão de hoje, né? De maneira que, Caio, viu, Joana e Caio, nós combinamos 40 minutos, nós já estamos aqui com 19h26, nesse horário. Certamente vocês ocuparão o tempo todo na fala. E aí, conforme Paixão já conversou e combinou, enfim, ficou assim acertado que nós tentaremos fechar de fato, né, a sessão às 21 horas, 21h15 no limite, para fazer esse desconto aí do período que iniciamos, né? De maneira que teremos pouco tempo para as questões, né, para o debate. De qualquer forma, avaliaremos no final, o que não quer dizer que as perguntas de vocês não possam ser feitas, inclusive no chat, ou até enviados para a gente, e que, enfim, a gente possa retomar em algum outro momento. Tá bem? Caio, então, te passo a palavra de imediato, né, para que você possa, então, fazer a tua exposição. Beleza? Gostaria de começar, antes, né, de qualquer outra coisa, agradecendo, né, ao professor Geraldo, e em nome dele, ao Unesef, pelo convite, agradecer ao Paixão, né, em nome dele, a todo o pessoal da APP, né, e saudar esse momento, né, dessa ocupação feita na Assembleia. Isso é de suma importância, ainda mais num momento tão difícil como esse que a gente está vivendo, né, esses momentos do isolamento, da pandemia,
eles têm uma dimensão dupla, né? Não é apenas o isolamento físico que uma parte da população, né, está efetivamente, às vezes, conseguindo realizar. Nós estamos vivendo, por intermédio da pandemia, um processo de ainda maior intensificação da individualização, do individualismo. Né? Isso é importante. E eu gostaria de dedicar essa fala ao João, assassinado em Porto Alegre, né, homem negro, assassinado em Porto Alegre, né, por seguranças brancos no supermercado Carrefour, poucos dias antes de uma granfina ofender e agredir fisicamente pessoas negras e homoafetivas numa padaria de São Paulo. Né? Então, o tratamento que essas duas pessoas recebem, uma branca e uma negra, em relação a esse tipo de questão, mostra o quão o problema estrutural do racismo, ou quão o problema do racismo faz parte da constituição social, da formação social brasileira. Eu vi alguns comentários, alguns pedidos para que as falas fossem um pouco mais leves, né? E eu vou tentar, na medida do possível, fazer uma fala um pouco mais palatável, embora seja um tema extremamente difícil, extremamente importante, e por isso eu vou precisar fazer alguma discussão um pouco mais teórica, mas eu vou tentar segurar a onda. Então vamos lá. Bom, o título da mesa, né, é as transformações do mundo do trabalho na atual forma de organização do sistema capitalista, os impactos na saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. Antes, né, de qualquer coisa, é importante sempre a gente diferenciar essa relação, né, essa questão de gênero que se coloca aí nos trabalhadores e trabalhadoras, não apenas por uma questão, né, meramente de escolha de palavras, por meio de palavras confrontar uma hegemonia do sexo masculino, né? Os homens fazem história. Não, são os homens e as mulheres, né? O homem trabalha. Não, o homem e a mulher trabalham. Mas também porque, do ponto de vista dos impactos na saúde, o que os estudos e as últimas, né, há muito tempo, as publicações na sociologia do trabalho, na área de saúde do trabalhador, vem mostrando, mas dentro da pandemia, com mais ênfase, é que os impactos são muito distintos na saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. As trabalhadoras têm passado por, né, coisas, por intensificações daquilo que já era mais intenso dentro da divisão sexual do trabalho. Né? Isso aí é algo importante de aparecer no título de uma mesa, sempre. Vamos lá. Para entender essas transformações no mundo do trabalho, na atual forma da sociedade capitalista, do sistema capitalista, nós precisamos entender minimamente quais são os elementos, quais são os alicerces do modo de produção capitalista, né? Quais são aqueles pilares sobre os quais o modo de produção capitalista se assenta. E isso pode parecer simples, mas não é. Porque uma parte desses pilares, é claro, para uma parte das pessoas, mas não para todo mundo, e os pilares que são claros para uma parte dessas pessoas, normalmente são os pilares mais aparentes, e os pilares mais aparentes, por incrível que pareça, só são importantes por causa dos pilares que não aparecem, daqueles pilares mais ocultos do modo de produção capitalista. Então vamos lá. A primeira coisa importante é o seguinte: o que é o capitalismo? O que é o modo de produção capitalista? As pessoas normalmente dizem, o modo de produção capitalista é um modo de produção que visa o lucro. O modo de produção capitalista, algumas pessoas que têm, né, às vezes alguma discussão, alguma familiaridade, vão dizer, o modo de produção capitalista é o modo de produção de mercadorias, é aquilo que se produz mercadorias. Né? Ou então, o modo de produção capitalista é igual à sociedade produtora de mercadorias. Isso está certo? As duas coisas estão certas. O modo de produção capitalista é um modo de produção que visa o lucro, e o modo de produção capitalista é um modo de produção de mercadorias. Entretanto, não é nenhuma dessas duas coisas que define o capitalismo. O que define o capitalismo não é o lucro, e o que define o capitalismo não é a mercadoria. Havia produção de mercadorias lá na antiguidade clássica. Havia produção de mercadorias muito antes, por exemplo, da Grécia. Quando nós temos as primeiras organizações, os primeiros grupos humanos se sedentarizando. O que significa se sedentarizar? Parar de fazer exercício, ficar barrigudo ou barriguda? Não. Se sedentarizar significa se fixar num lugar, não mais ser nômade.
Quando nós temos essas primeiras fixações humanas, aqueles agrupamentos humanos que, por uma região geográfica privilegiada, conseguiram plantar um pouco mais, tiveram um pouco mais de sucesso na agricultura e conseguiram criar animais, começaram a trocar carne, leite, lã, couro e alguns produtos alimentícios. Então, o que é uma mercadoria? Mercadoria é um produto destinado à troca. Só isso. Tá? Mercadoria não tem nenhuma definição outra mais profunda do que essa. É óbvio que o modo de produção capitalista produz mercadorias visando lucro, mas o que define o modo de produção capitalista é uma única coisa central da qual todas as outras derivam ou a qual todas as outras voltam. O modo de produção capitalista é o modo de produção de mais valor ou mais-valia. É isso que define o capitalismo. A diferença das produções de mercadorias anteriores é que, no capitalismo, a produção de mercadorias visa ou serve o propósito da produção de mais valor ou mais valia. Tá? Isso é de suma importância, porque para entender a produção do valor ou a produção do mais valor ou aquilo que, né, desde a economia política clássica, Adam Smith, mas principalmente David Ricardo e o Marx, vão chamar de teoria do valor-trabalho, que eu não vou discutir aqui. Se alguém tiver dúvida e quiser bater um papo sobre isso no debate, eu pincelo alguns elementos, né? Mas entender isso nos permite entender com muito mais propriedade, né, ou se eu fosse falar filosofês aqui, com muito mais mediações. Pensa mediação como um joguinho de dominó que você põe em cima da mesa, que nem a gente fazia, e às vezes algumas pessoas ainda fazem, mas principalmente quando era criança, bate no primeiro, vai derrubando um e faz aquele desenho e derruba. Eu tenho uma ideia. Eu preciso da teoria do valor para entender a sociedade capitalista. Eu tenho que colocar várias outras pecinhas aqui no meio, ou outras mediações, ou eu preciso colocar conteúdo aqui, porque se eu bato na teoria do valor, não cai a sociedade capitalista aqui. Eu preciso que uma derrube a outra. Então, essa ideia das mediações é importante. Tá? A sociedade produtora de mais valor, ela tem na forma mercadoria a sua melhor e mais acabada maneira de garantir a produção do valor. Então, a sociedade capitalista, ela é a sociedade produtora de mercadorias, mas ela só é a sociedade produtora de mercadorias porque a mercadoria é a forma adequada de produção de produtos que vão permitir a geração de mais valor, e não o contrário. Deu para entender? Isso é muito importante. Agora, como se dá a produção de mercadorias? A produção de mercadorias se dá na esfera do trabalho. O que é trabalho? Trabalho é transformação de natureza. Tá? Isso aqui é natureza transformada. 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 Parede, fio, tudo. Se vocês olharem em volta, tudo em volta de cada um e cada uma de nós é natureza transformada. E se vocês olharem pelas janelas, ou quando não puder olhar, imaginar o que tem para além, é preciso estar muito claro isso. A produção de mercadorias, ela é aquilo que torna possível a extração de mais valor. Mas na sociedade capitalista, é a extração de mais valor que impulsiona a mercadoria. É preciso ter isso muito claro. A produção de mercadorias se efetiva dentro do trabalho, na relação de transformação da natureza. E se realiza na organização capitalista da sociedade daquilo que se chama de jornada de trabalho. O que é jornada de trabalho? Jornada de trabalho é um dia de trabalho, mas não é um dia de trabalho normal, formal. Jornada de trabalho é o intervalo num dia de trabalho onde a gente pode trabalhar tirando o tempo que a gente come, dorme e vai no banheiro e procria para gerar a classe trabalhadora na próxima geração. Tá? Eu não vou explicar a jornada de trabalho, é um negócio muito complexo, muito importante, mas a jornada de trabalho ela tem 3 momentos. Ela começa, intervalo A, vamos chamar assim, e ela termina, intervalo C. Uma jornada de trabalho não é um intervalo de 8 horas. Tá? Uma jornada de trabalho não é a jornada regular de trabalho com carteira assinada, aquela que tinha na Idade Média, lembra? Quando a Terra era redonda, as pessoas acreditavam na ciência, essas coisas assim. Agora que a Terra é plana, tudo é criação,
e a gente trabalha 22 horas por dia, não tem mais esse tipo de baboseira lá da Idade das Trevas, tá bom? Vamos lá. Agora que nós trabalhamos por aplicativo, somos todos empreendedores e empreendedoras, somos todos patrões e patroas de nós próprios, e todas essas maravilhas do século XXI. Bom, a jornada, então, ela tem um começo e ela tem um final. Esse tempo que ela dura é imprevisível. Porque depende da luta da classe trabalhadora, pela regulamentação, depende do tipo de produto, do tipo de trabalho, depende de muitas coisas. Então, nós não vamos colocar em horas, nós vamos colocar em intervalos meio de ideias. Assim. Ela começa, ela tem um intervalo A, e ela tem um intervalo, o final C. Então, ela dura um tempo, tá? 8 horas, 10 horas, 12 horas, 14 horas, 16 horas. Atualmente, agora, está em torno de 14 a 16 horas, 7 dias por semana para os trabalhadores e trabalhadoras de aplicativo. E ela tem um ponto no meio dela que a gente vai chamar de ponto B. Esse primeiro ponto, AB, é o tempo no qual o trabalhador e a trabalhadora produzem garrafa d'água, lapiseira, fone de ouvido, e que, vendendo aquelas lapiseiras que aquela pessoa produziu, a quantidade de lapiseiras que ela produz nesse intervalo, vendendo, ela vai pagar pelo dia dela de trabalho. E o intervalo BC é aquilo que ela gera de mais, é o tempo chamado de mais trabalho, que é o tempo de trabalho não pago pelo proprietário, pelo burguês ao trabalhador, ou pela burguesa à trabalhadora, da qual vem o mais valor. Então, nós temos o intervalo AB, na qual o trabalhador e a trabalhadora trabalham para se manter. Esse tempo chama-se tempo socialmente necessário para a reprodução da força de trabalho, e nós temos o tempo BC. Opa! BC. Esse tempo BC, ele é o tempo de mais trabalho, dele sai o mais valor e do mais valor sai o lucro. Ok. Neste processo, o objetivo do capitalista é sempre jogar o intervalo A, o começo da jornada, a gente não consegue mexer. É sempre jogar o intervalo C o mais para lá possível, porque quanto mais eu aumento o intervalo C, mais eu aumento a proporção entre BC e BA. Isso chama-se mais valor absoluto. Outra coisa, eu intensificando a produção por novas tecnologias, por novas maquinarias, por novos modelos de gestão do trabalho, ou seja, produzindo mais, eu mantenho A e C fixos, eu não aumento a jornada. Mas se eu produzo mais, se eu preciso produzir, sei lá, 600 lapiseiras, para na venda das 600 lapiseiras eu pagar o meu dia de trabalho, se eu produzia 600 lapiseiras em 1 hora, numa jornada de 10, eu tinha 9 para 1. Agora, se eu entro com uma nova maquinaria, uma nova tecnologia, uma nova ferramenta, uma nova forma de organização do trabalho, e eu passo a produzir 600 lapiseiras em 30 minutos, eu mantive A e C fixos, mas a proporção agora não é mais 9 para 1, é 18 para 1. Esse é o chamado mais-valor ou mais-valia relativa. E se eu quebrar direitos da classe trabalhadora, tirar férias, tirar 13º, tirar descanso semanal remunerado, tirar a previdência pública, tirar a educação, se eu tirar muitos dos direitos do trabalho, eu consigo que, ao invés de eu custar, eu como trabalhador ou trabalhador individual, custar para o proprietário da fábrica, para o burguês ou para a burguesa, sei lá, R$20 por dia, eu custe 15. Se eu custar 15, houve aí uma queda de 25% nos custos do trabalho. E isso faz com que, ao cair esse tempo, esse custo, esse intervalo BC diminua. Se esse intervalo BC diminui, aumenta a proporção AB em relação a BC, aumenta, portanto, a proporção do tempo de mais trabalho e aumenta a proporção da extração do mais valor. Tudo bem? Eu queria só destacar que, neste intervalo AB e BC, ou dentro do intervalo AC, nós temos várias coisas que contribuem, que interferem. A primeira delas são os custos da produção. O que são os custos da produção? Aluguel de galpão, água, eletricidade, o custo da maquinaria, a matéria-prima e, aqui para nós principalmente, o custo da força de trabalho. Por que principalmente? Porque maquinaria, galpão, todos esses tipos de coisa, matéria-prima, isso não acrescenta valor. Ou tudo isso dentro da produção capitalista não cria mais valor. A única coisa que pode
criar mais valor é a força de trabalho. A força de trabalho é, por isso, uma mercadoria especial. E o que significa criar mais valor? O que significa mercadoria especial? O que significa isso? Significa que o proprietário ou a proprietária dos meios de produção injeta, vamos supor, R$100 por dia de trabalho, por jornada inteira em cada pessoa, e com o produto do trabalho que essa pessoa produziu ao longo de uma jornada inteira, ao vender, aparece de 100 que essa pessoa investiu, 150. O dinheiro, portanto, engravida, é engravidado pela força de trabalho, e na hora da venda, esse dinheiro aparece. É diferente de eu comprar a garrafinha d'água por 15 centavos e vender por 30. Essa é a esfera da circulação. Isso, o dinheiro não brota. Ele sai do bolso de alguém. Na esfera da produção, ele aparece por magia, quase que por magia. Tá bom? É a ideia que o Marx chama no livro 1 do Capital de DM de linha. Dinheiro converte-se em mercadoria, que converte-se em mais dinheiro. Tá? Esse mais dinheiro é o dinheiro que engravidou na produção e pariu mais dinheiro na circulação. Eu peço muitas e muitas e muitas desculpas por estar tomando tanto tempo com essa discussão pesada, mas ela é de suma importância para a gente entender o seguinte: entendendo isso, nós podemos cair na atualidade, ou o que está acontecendo atualmente com relação ao trabalho. Toda a organização capitalista, toda a pressão capitalista sobre o Estado, a pressão capitalista sobre a produção científica, a pressão capitalista para a criação e inovação tecnológica, tem o intuito de mexer nesses 3 elementos da jornada. A pressão capitalista no Estado para quebrar direitos trabalhistas visa a desregulamentação da jornada de trabalho, aumentando aqui, jogando o intervalo, portanto, o intervalo C, jogando ele lá para longe. A pressão capitalista no Estado para quebrar direitos trabalhistas tende a jogar o intervalo B mais para perto. E a pressão capitalista, o financiamento capitalista pela inovação, tende a aumentar a intensidade do trabalho. Se a gente trabalha, e todo mundo aqui é trabalhador e trabalhadora, sabe que não é só aumentar a jornada de trabalho. Não é só aumentar uma nova tecnologia de gestão, ou criar uma nova tecnologia de gestão, ou criar uma nova tecnologia que intensifica o trabalho. E não é só quebrar direitos para diminuir os custos do trabalho que o capital faz. O capital faz sempre essas 3 coisas juntas. Tá? O que nós estamos vendo agora é isso. O que é a destruição da Previdência Pública? O que é a terceirização universal? O que é a destruição da legislação trabalhista? O que é o negociado sobre o legislado? Tudo isso são tentativas de intervir neste equilíbrio e na proporção entre os intervalos AB e BC. Tá? Dito isso, eu preciso dar um salto bem grande para a gente falar de uberização do trabalho. Essa palavrinha, né, maledeta que nos persegue e ainda nem começou a caçada mais pesada que tem por sobre o nosso couro. O que é a ideia de uberização do trabalho? Uberização do trabalho é um apelido, tá? Uberização não é aquilo que afeta ou acomete homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras que trabalham para a Uber. Senão a gente teria a uberização, a 99ização, a rapização e quantas plataformas fosse. A ideia da uberização é um apelido prático para a gente entender, ou para a gente chamar de um jeito mais fácil, aquilo que a gente poderia chamar hoje em dia de trabalho por plataformas. O que é essa ideia de trabalho por plataforma? O trabalho de plataforma é uma plataforma, uma determinada tecnologia, um aplicativo, virou uma espécie de cafetão ou cafetina digital. A pessoa entra no aplicativo, seleciona uma função, um trabalho qualquer, e o aplicativo convoca uma sequência, às vezes quase que várias partes de uma cadeia produtiva. Porque quando você, por exemplo, pede comida num restaurante, o restaurante vai preparar e uma pessoa vai entregar. Isso alimenta, né, desde a produção, a agricultura, a indústria pecuária, todo o transporte, a indústria automobilística, etc. E no caso da pessoa pegar uma bicicleta de aplicativo do Itaú para pedalar, o Itaú, etc, 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 etc. Bom,
Trabalho por plataforma é este trabalho regulado, mediado, cafetinado, alcovitado, né, pela plataforma, pelo aplicativo, pela plataforma digital. Isso é de suma importância para nós entendermos agora por vários motivos, né? Vou citar dois. Isso já vem acontecendo há muito tempo, isso não é novo. A pandemia não cria isso. Aí o segundo motivo é a pandemia, ela acelera isso. Como diz aquela música que o Lenine canta junto com a Roberta Sá, né, que são duas pessoas que eu gosto muito, nós somos fogo e gasolina. A ideia da uberização do trabalho, quando a pandemia chega, ela incendeia e dá um impulso para a uberização do trabalho que no mundo inteiro, mas vamos falar aqui do Brasil, no Brasil nós não tínhamos e ia levar muito tempo para acontecer. Quais são os elementos centrais para a gente entender a plataforma? Porque as pessoas podem dizer, não, mas a plataforma é boa, a plataforma conecta uma vontade e o produto. É verdade, é verdade. A plataforma é boa, ela oferece trabalho para as pessoas. É verdade. Hoje em dia, alguém que estiver desempregado ou desempregada, perdeu o emprego, é muito pouco provável que encontre qualquer forma de sobrevivência que não seja trabalhando por aplicativo. Dessa forma, o aplicativo tem sido aquilo que tem permitido com que uma parcela imensa da população brasileira não morra de fome. É verdade. Não só brasileira, mas estou falando dela agora. É verdade. Agora, o que nós temos aqui é uma questão muito importante. O aplicativo, ele é uma forma de interferir no equilíbrio da jornada de trabalho. Porque o aplicativo, ele vai funcionar pelo tempo que estiver ligado, não tem jornada de trabalho no aplicativo, e pelo tanto que uma pessoa recebe por corrida, por entrega, por serviço, do que eu venho estudando e das conversas que eu tenho com as pessoas, um trabalhador e uma trabalhadora que sustenta a si próprio ou a sua família apenas trabalhando por aplicativo, porque é diferente quando a pessoa tem um trabalho qualquer, é professor ou professora por tantas horas no dia, é recepcionista, é faxineiro, faxineira, é cozinheiro, e trabalha por aplicativo para complementar. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando a única fonte de sobrevivência da pessoa é o aplicativo e essa pessoa se banca. O que significa isso? Não é um rapaz ou uma moça que mora na casa dos pais, que o carro que usa não foi comprado por si, não é mantido por si. Essa é uma outra circunstância. Ou uma pessoa que se sustenta a si, a sua família, e trabalha por aplicativo somente, não trabalha menos de 14 horas por dia. E é muito raro trabalhar apenas 6 dias por semana. Tá? É muito raro. Bom, isso dito, nós tivemos o intervalo AB e o intervalo AC, que antes era 8 horas, agora para 16, 14. Essa pessoa, se ela sofrer um acidente, cair de moto, se arrebentar, ela não tem nenhuma forma de proteção no trabalho. Então, tudo aquilo que da remuneração dela era direito adquirido do trabalho foi destruído. Então, nós temos o intervalo C lá longe, o intervalo B jogado para cá. E nós temos corridas que levariam um tempo para ser feitas em ritmo normal. Só que se a pessoa correr dentro do limite de velocidade, respeitar as normas de trânsito, etc., etc., ela vai conseguir fazer, sei lá, quantas corridas por dia? 20, 50. 50 ou 20, depende do tamanho, né? 20, 50 corridas vai pagar para ela um X que ela não se mantém esse X ao longo do mês. Então ela precisa infringir tudo isso, intensificar imensamente o seu trabalho, passar por cima da calçada, furar sinal vermelho. A gente vê motoqueiros e motoqueiras fazendo isso. Isso é porque essas pessoas são imprudentes? Em parte pode ser, mas isso não explica. Isso é porque se as pessoas não fizerem isso, elas não entregam a tempo, a comida chega fria. Se a comida chegar fria, sai do bolso do entregador, da entregadora, etc, etc, etc. Então, a uberização, ela mexeu neste equilíbrio inteiro das jornadas AB, que é o tempo que a pessoa precisa para se reproduzir, né, aquilo que ela paga ela mesma, ou seja, o tempo socialmente necessário para a reprodução da força de trabalho, o intervalo BC. Agora, tem um elemento mais importante. Numa fábrica, até chegar no intervalo B, ou seja, de A a B, a pessoa produz para pagar a si. O mais valor sai apenas do intervalo BC. No trabalho uberizado, desde a primeira corrida, o aplicativo já morde 25%. Ou seja, o aplicativo está extraindo mais valor da hora que você liga o telefone até a hora que você desliga o telefone.
Agora, tem uma coisa que eu esqueci de falar aqui, na verdade, posso deixar para agora. Na produção de mercadoria, existe uma coisa chamada tempo socialmente necessário. Não mais aquele tempo socialmente necessário para a reprodução da força de trabalho, mas está igualzinho a ele, juntado com ele. O tempo socialmente necessário para a produção de uma mercadoria. O que significa isso? Eu vou produzir água, eu produzo água, ok? Só que eu não produzo água, eu tenho de produzir água no menor tempo possível. Porque ao produzir no menor tempo possível, ao final de um dia na empresa, na fábrica, eu produzi mais água. Se eu produzo mais água, mais garrafas d'água, porque eu produzi cada unidade no mínimo tempo possível, nessa venda eu consigo muito mais lucro. Ou seja, eu produzo mais valor na produção e eu realizo esse mais valor na venda. Só que eu não produzo cada vez mais água, ou água num tempo cada vez menor, de acordo com o que eu quero, com a vontade do Caio ou do dono da fábrica. Se produz-se água em 10 segundos a garrafa na China, o tempo socialmente necessário para a produção de água no Brasil é 10 segundos a garrafa. Agora, vamos supor que o Brasil faça água a 10 segundos a garrafa. Estou usando um tempo absolutamente arbitrário. Se na China eles desenvolvem uma nova máquina, uma nova tecnologia, uma nova organização do trabalho que produz garrafa de água em meio segundo, eu aqui no Brasil não consigo produzir em meio, mas o tempo socialmente necessário, ele não é da minha fábrica, ele é mundial, ele é internacional. Então aquela fábrica chinesa vai quebrar a fábrica brasileira. Então ou a fábrica brasileira baixa de 10 segundos para meio, ou a fábrica brasileira vai quebrar. Não sei se vocês conhecem, né? A cidade de Franca, no interior de São Paulo, era famosa pela produção de sapatos e de couro. Franca não produz mais sapato, não produz mais couro. Franca agora produz lingerie. Por quê? A concorrência da indústria calçadista chinesa, ou seja, o tempo socialmente necessário que a China conseguiu, destruiu, era inalcançável por Franca, Franca ruiu como indústria calçadista, como cidade da indústria calçadista. O que acontece? Com isso eu juro que eu já termino. Tudo isso que eu falei, eu tinha dito que eu ia ser dele, eu ia mais levinho na questão teórica, né? Vocês me perdoem. A pandemia, ela impôs um novo tempo socialmente necessário para todos e todas, cada um e cada uma de nós. O trabalho por plataforma, o home office, que é super legal, né? Quando você fala em inglês, some a exploração que tem na coisa toda. O trabalho por plataforma, que é nem esse que nós estamos fazendo aqui agora, se ele tem um potencial libertador e um potencial construtivo, ele é concebido para a perseguição, para a exploração. Tá? Nós temos que ter claro que o problema não é a ciência em si, o problema é como a ciência é organizada. Porque a nossa ideia não é destruir os telefones celulares, é fazer não mais nós trabalharmos para eles, e sim eles trabalharem para nós. Porque não se iludam, é a gente que trabalha para a Google, é a gente que trabalha para o Facebook, é a gente que trabalha, é a gente que alimenta e é a gente que faz girar uma cadeia imensa produtiva, imensa, 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 tá? Fecho aqui e volto para o novo tempo socialmente necessário. Eu tenho um aluno orientando o meu, que trabalhava no IBGE, e acabaram de concluir uma pesquisa dizendo que durante a pandemia a mensalidade das escolas particulares diminuiu. Por quê? As crianças não mais estavam indo para a escola, ou pelo menos em grande parte, o que significa que as crianças estavam em suas casas fazendo teleeducação, educação remota. A escola estava economizando com água, estava economizando com eletricidade, estava economizando com equipe de faxina, porque demitiu todo mundo, estava economizando, às vezes, com muitos outros elementos, aquilo que chama-se economia de custeio, tá bom? Eu fiz uma palestra para a pró-reitoria lá da UFG, tá? Fiz uma palestra para discutir educação remota. Eu tive que assinar 2 papéis que a UFG, a pró-reitoria me mandou. Um, que aquilo que eu dissesse era total e completamente minha responsabilidade, a UFG não tinha nada a ver com aquilo, então veja, aí eu sou docente da UFG, a UFG me chamou para fazer uma fala num evento que a própria pró-reitoria estava organizando, mas tudo que eu dissesse lá era minha responsabilidade. Não tenho nenhum problema com isso, nunca tive. Aliás, né,
Não jogo as consequências dos meus atos para ninguém. Agora, o mais legal não era só isso, o mais legal era o outro papel. A UFG podia usar aquilo que eu tinha feito em qualquer momento que lhe interessasse. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não sei. Vamos imaginar que eu estivesse numa escola particular dando aula de educação física remota. E eu assinasse esses papéis. E desse um ano inteiro de aula para todas as séries lá do Fundamental 2 da escola. Ano que vem, a escola pega aquele papel e diz, a escola não se responsabiliza pelo que fez, porque isso é culpa do professor, mas a escola pode usar. Ao final de um ano, a escola tem um banco com todas as aulas de educação física para o Fundamental 1 e 2 pronta, gravada, e que a escola tem um papel por mim assinado dizendo que ela tem absoluta possibilidade de usar isso. O que impede a escola do ano que vem falar assim, Caio, vaza, fio, sai lavado, deu. A gente já tem o que precisa gravado no nosso banco de dados. Aliás, com você e os outros professores de educação física, nós montamos, né, um banco de aulas de educação física, já está pronto. Então, nós temos toda a educação, do infantil ao fundamental, ao médio, as aulas de educação física por tema, por dia, por bimestre, por turma, por ciclo, organizadas. Acabou. Isso faz com que o tempo socialmente necessário para a reprodução da força de trabalho baixe a quase nada. E a escola vai poder extrair do tempo de mais trabalho desde o começo da jornada, porque não mais vai precisar remunerar o trabalhador e a trabalhadora. Qual é o problema? Essa é a tendência do capitalismo. Mas como a mercadoria especial, a única que cria mais valor é a força de trabalho, o capitalismo vai tentar espremer o intervalo AB ao mínimo, mas o capitalismo não pode eliminar o intervalo AB. Um capitalismo inteiro feito por máquinas, se fosse possível, já estaria acontecendo. Não é possível, tá bom? Por fim, a única maneira de frear isso é com ocupação, é com mobilização, é com luta, é com greve, é com enfrentamento. Não tem outro jeito. E quanto mais o aplicativo nos individualiza, eu comecei falando sobre isso. Lembra? O aplicativo e essa questão da pandemia, aplicativo não, a pandemia, ela foi um elemento. A única forma de enfrentar isso é com luta. E esse tempo de individualização, de isolamento e de individualismo dificulta isso ainda mais. Mas se a gente lembrar que um dos maiores exércitos que já houve, né, ou um exército que não foi gigantesco, mas pelos seus feitos, é absolutamente famoso na história da humanidade, que são os exércitos romanos, que funcionavam a partir das falanges. O grande lema que levou o exército romano, o exército do Império Romano, a dividir para conquistar. Tá? Ao dividir e jogar, né, inimigo seu contra inimigo seu, ao enfraquecer os seus oponentes uns contra os outros, o exército romano conseguia dizimar a todos. Ou nós entendemos que o capital está nos individualizando para nos vampirizar, sugar até a nossa última gota de sangue, ou então nós estamos fadados a virar jantar do capital. Oi, boa noite. Opa, olá. Bem-vinda, Joana. A palavra é sua. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite e acho que é um momento muito importante de fazer esse tipo de debate e participar de uma proposta dessa de formação. Eu acho que é algo que é imprescindível e, de uma certa forma, isso vai fazer, esse agradecimento vai se conectar com o que eu vou defender aqui ao longo da minha fala. Então, parabenizo pela iniciativa e agradeço a todos e todas que estão aqui, mesmo num contexto tão complicado e com tantas dificuldades, né? Então, muito obrigada. Bom, a minha fala e a fala do Caio, elas são elas têm uma conexão muito grande, ainda que a minha proposta seja falar especificamente sobre a saúde do trabalhador e da trabalhadora, né? Pensando ali no título que é na chamativa, né, das nossas falas, a minha perspectiva é de tratar sobre os impactos na saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras, levando em consideração toda a questão de organização do modo de produção capitalista.
E aí, assim, de uma maneira introdutória, eu queria frisar alguns pontos para vocês que dizem respeito ao seguinte. Falar em saúde do trabalhador e da trabalhadora, né, enquanto um campo, enquanto uma área, é falar de um determinado discurso, né, uma determinada construção teórica que não é hegemônica, né, então não é a única perspectiva que é possível na discussão da saúde relacionada ao trabalho. Existem diferentes interpretações e a saúde do trabalhador e da trabalhadora, inclusive, não é a hegemônica, né? Existe uma série de disputas, como em várias diferentes áreas. No caso do que diz respeito à saúde relacionada ao trabalho, essa é só mais uma das disputas. E eu, então, vinculada a essa perspectiva, venho trazer, então, uma reflexão que vai estar relacionada com a psicologia, né? O próprio Geraldo comentou, né, da minha formação, eu tenho graduação em psicologia também, então a minha ideia, já há alguns anos, é tentar discutir, a partir desse lugar da psicologia, como que a gente pode pensar a saúde em relação ao trabalho. E aí, assim, uma diferenciação que eu acho que é importante trazer aqui para vocês, né, quase como um parênteses, é que dentro da psicologia, quando a gente vai tratar dessa discussão, existem várias vertentes, e essas diferentes vertentes, acho que o que é mais importante destacar aqui não é só que existem diferenças e divergências, mas é que ideologicamente diferentes perspectivas vão defender diferentes posturas ideológicas. Então, a partir do momento que eu falo desse lugar da psicologia, eu falo da psicologia do trabalho e não da psicologia organizacional. Então, um psicólogo, uma psicóloga do trabalho, quando vai fazer essas discussões, vai nessa disputa entre capital e trabalho, a psicologia do trabalho está defendendo, né, está vinculada à perspectiva do trabalho. Então, a nossa ideia não é encontrar formas de simplesmente amenizar o sofrimento de trabalhadores e trabalhadoras, melhorar suas condições de saúde para que eles voltem a trabalhar como se nada tivesse acontecido. A ideia é justamente criticar que trabalho é esse que é feito, que condições são possíveis, que condições são essas que são possíveis no modo de produção capitalista, né? Então, assim, a psicologia do trabalho enquanto uma área, né, esse é o meu vínculo, a saúde do trabalhador enquanto um campo de atuação, né, que está, como eu falei, dentro dessas disputas. E aí eu acho que é interessante, então, como continuação desse raciocínio, a gente compreender que saúde e trabalho estão diretamente relacionados, né? Então, quando a gente está falando em saúde, a gente não está falando, né, a partir dessa perspectiva. Então, quando a gente vai discutir, né, a saúde em relação ao trabalho, é preciso se compreender que quando se fala em saúde, não está se falando só em ausência de doença, né? Não é um estado que é estático, a gente está falando de um processo, é um processo dinâmico, e esse processo ele vai ser atravessado por diferentes elementos influenciadores. E para a saúde do trabalhador é extremamente importante a gente compreender que o trabalho é um determinante privilegiado, não só pela forma, pela nossa organização social, né, pela forma como está organizada a nossa sociedade, mas pelo fato de que, principalmente, o trabalho acaba sendo esse elemento privilegiado em termos de tempo das nossas vidas, em tempo de centralidade que ele ocupa nas nossas vidas. Então, a gente precisa compreender que existe uma mútua determinação de diferentes fatores, que são fatores sociais, que vão
ter seus desdobramentos, seus impactos na saúde, e o trabalho, então, acaba sendo esse elemento privilegiado, né, esse determinante predominante. E aí, nesse sentido, então, tudo aquilo que o Caio caracterizou na fala dele vai nos ajudar bastante a compreender de que trabalho é esse que a gente está falando, porque a gente precisa saber que trabalho é esse para poder falar que saúde é essa. Nesse sentido, a gente precisa levar em consideração, então, que diferentes formas de organização do trabalho vão ter diferentes desdobramentos na saúde de trabalhadores e trabalhadoras. E por conta disso, inclusive, a gente vai ter diferentes formas de se olhar para essa relação estabelecida entre trabalho e saúde. E aí, ao longo da história, a gente consegue perceber as diferentes formas de organização social, elas fizeram com que houvesse diferentes impactos na saúde de trabalhadores e trabalhadoras. Então, se a gente for pegar lá, desde a Revolução Industrial até o que a gente tem em termos de organização do trabalho na atualidade, a gente tem uma série de modificações que aconteceram e que impactaram, então, em o tempo que as pessoas dedicam ao trabalho, as condições de segurança que elas têm no trabalho, os direitos que foram conquistados ao longo desses últimos séculos, né? Então, fruto de luta dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, todo esse processo que é imbricado com diferentes elementos, né, que tem uma determinação de muitos elementos diferentes, vão influenciar nessas condições que a gente tem de saúde. Inclusive, na forma como a própria saúde consegue compreender aquilo que está acontecendo. Então, só para exemplificar para vocês, a medicina, a saúde relacionada ao trabalho, ela começa a ser estudada, ela começa a ser analisada a partir do enfoque da medicina do trabalho. O que era a medicina do trabalho? Nada mais, nada menos do que médicos que estavam dentro das fábricas e que tinham como uma de suas funções atestar se trabalhadores estavam em condições de realizar seu trabalho, em alguma medida fazer a medicalização, inclusive, desses trabalhadores e trabalhadoras. E o que a gente percebe é que no início dessa discussão, e é por isso, inclusive, que falar em saúde do trabalhador e especificar que enfoque teórico esse é tão importante, porque nesse início a preocupação maior que se tinha era fazer custe o que custasse com que trabalhadores e trabalhadoras voltassem aos seus postos de trabalho o mais rápido possível, né? Esse é um enfoque muito mais antigo, ele persiste ainda nos ambientes de trabalho, mas ele é dos mais antigos que a gente tem notícia, enfim, que aconteceram ao longo da história do trabalho, pelo menos no modo de produção capitalista, né? E aí, nesse sentido, até tem um relato que não é tão antigo, mas que eu acho que é ilustrativo dessa perspectiva da medicina do trabalho, que não sei se vocês já assistiram aquele documentário chamado Carne e Osso, que vai falar sobre homens e mulheres que trabalham cortando frango, desossando frango, né, em frigoríficos e abatedouros de animais. Enfim, é um filme que é um documentário que é bastante, que é pesado, né, pelo fato de que conta muito das histórias de trabalhadoras e trabalhadoras que se aposentaram por invalidez, que foram simplesmente, que foram destruídos pelo trabalho, e é muito marcante no relato desses trabalhadores e trabalhadoras justamente o papel que o médico do trabalho acabava exercendo nesses espaços, porque, inclusive, eles tinham um apelido para os médicos, que era doutor diclofenaco, porque a única coisa que o médico fazia era receitar essa medicação para que eles pudessem voltar a trabalhar. Então, não havia uma problematização sobre as condições de trabalho, por que os trabalhadores e trabalhadoras adoeciam,
daquela forma específica e não de outra. Então, a ideia era como que a gente faz para que essas pessoas voltem a trabalhar o mais rápido possível, né? Então, como eu disse, essa hoje em dia não é a única perspectiva de discussão, né, da saúde relacionada ao trabalho, mas essa foi a primeira perspectiva a qual que foi desenvolvida ao longo do modo de produção capitalista, né? Num primeiro momento nas fábricas era a medicina que estava lá, inclusive, né, com o seu status, né, os médicos e médicas como os grandes profissionais que dominam a área da saúde, né, em detrimento de uma série de outras profissões, era essa categoria profissional que estava lá nas fábricas, no final das contas, defendendo os interesses dos donos das fábricas, né, defendendo os interesses do capital. Né? Então, se a gente for retomar aquele debate sobre o qual eu falei agora há pouco, a respeito de do lado, né, de que lado que essa categoria, né, que essa forma de olhar para o trabalho estava, do lado do capital, né? Então, sempre privilegiando a produção e o retorno à produção da maneira mais rápida possível. E aí, com o passar do tempo, não só as condições de trabalho foram mudando ao longo do tempo, e as regulamentações também foram acontecendo, como eu disse, fruto de muita luta, a gente tem a construção de uma nova forma de conhecimento e uma nova forma, então, de atuação para se pensar e para se intervir na saúde relacionada ao trabalho. E essa perspectiva a gente tem uma outra proposta, né? A gente tem uma atuação que é um pouquinho diferente, que é tentar compreender a saúde relacionada ao trabalho, não só a partir do viés médico, mas a partir do viés também de outros profissionais da saúde, mas a gente aqui, ainda que haja uma preocupação um pouco maior com o que está, com quais são as condições de trabalho, como que esse trabalho está sendo realizado, ainda que haja uma preocupação um pouquinho mais ampla, a gente tem uma ideia de que trabalhadores e trabalhadoras ainda precisam se adaptar ao seu trabalho. Então, são as pessoas que se adaptam aos seus postos de trabalho, às suas condições de trabalho, e não o contrário. Né? Então, a gente tem uma ideia não mais tão direta de causa e efeito, né, no que diz respeito aos problemas de saúde, né, e como que a gente pode problematizar a saúde, mas se mantém, ainda que com um pouco mais de crítica, ainda que com algumas diferenças, se mantém a perspectiva de que ainda que eu precise repensar um pouco essas condições de uma maneira mais ampla, a ideia é como é que eu faço para esses trabalhadores e trabalhadoras voltarem para os seus postos de trabalho o mais rápido possível, né? Então, essa perspectiva da saúde ocupacional, ela demonstra alguns avanços, algumas preocupações em relação à saúde, né, e como que a gente pensa o trabalho, mas ainda assim o enfoque tem muitas limitações, e essas limitações estão relacionadas, então, àquilo que a forma, inclusive, como não só a psicologia, mas outras áreas, outras profissões relacionadas à saúde conseguiam compreender o trabalho, conseguiam compreender a relação da saúde com o trabalho, né? E aí a gente está falando de uma perspectiva que é um pouco mais recente, e, como eu falei, com relação à medicina do trabalho, ela ainda, essas diferentes perspectivas, a criação de uma perspectiva não significa a destruição, ou, né, novas perspectivas não ocupam completamente e hegemonicamente o lugar de perspectivas anteriores,
o que a gente tem é uma coexistência dessas diferentes formas de se pensar a saúde relacionada ao trabalho, né? Então, a gente ainda tem hoje, em muitos ambientes de trabalho, a perspectiva da saúde ocupacional, mas ela já não é mais a mais recente, né? E aí, inclusive, a gente tem que pensar que, em termos de avanços, né, que a saúde ocupacional pode ter representado, é que a gente está falando de um momento no qual os diferentes modelos de gestão e a forma como a gestão do trabalho estava sendo pensada, ela problematizou um pouco aquela organização do trabalho fordista, taylorista, que tinha uma certa rigidez, né? É claro que a gente também não deve desconsiderar que essas são pequenas críticas que são feitas, mas sempre com a ideia de aumento de produtividade, redução de desperdício. Então, não são grandes revoluções, mas são tentativas de fazer com que a engrenagem continue rodando sem maiores problemas. Eu imagino que vocês tenham escutado quando eu comecei a falar sobre a perspectiva da saúde do trabalhador, então, como uma alternativa a partir de diferentes formas de organização do trabalho, mas mais do que isso, né, a partir de grandes combates que a gente teve no mundo do trabalho, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo também. Então, quando a gente fala em saúde do trabalhador, enquanto como um campo de atuação, de intervenção e de estudo, a gente está falando de uma área que é muito significativo para a gente, é um avanço muito importante para a gente falar nessa possibilidade de intervenção, né, nesse campo, por conta do fato de que a gente tem um movimento muito combativo ao longo da década de 70 e da década de 80, que vai tentar problematizar não só a saúde, mas os impactos do trabalho na saúde, mas principalmente vai problematizar por que o trabalho se organiza dessa forma enquanto tal, e vai tentar não mais se amparar exclusivamente nesse conhecimento, nesse saber que vem desses profissionais da área da saúde. Qual que é a perspectiva? É construir com os próprios trabalhadores e trabalhadoras uma forma de compreender a saúde e de compreender o processo de trabalho, né? Então, quando a gente fala em saúde do trabalhador, se a gente falar especificamente aqui dos avanços que nós tivemos no Brasil, nós somos muito devedores tanto da medicina social da América Latina, né? Então, uma medicina social que tentava pensar as questões específicas de um determinado lugar, de um determinado momento histórico, e também somos devedores das contribuições do movimento operário italiano, né? Então, são contribuições de lugares bem diferentes, mas que, ao seu modo, vão possibilitar que a gente repense essa forma de olhar para o trabalho e olhar para a saúde em relação ao trabalho, né? Então, essa que é uma coisa que é bem importante da gente sinalizar, para a gente conseguir compreender o quão diferente é essa abordagem e o significado dessa abordagem, da existência dessa abordagem no nosso país. E aí é claro que isso não é algo no que eu gostaria de me centrar, mas só para mencionar para vocês, falar em saúde do trabalhador é falar num movimento que está vinculado ao desenvolvimento de um sistema único de saúde. Então, um dos nossos desesperos com relação ao momento político, né, ao nosso cenário atual, é o fato de que a saúde do trabalhador, cai o SUS, desmonta o SUS, você desmonta a saúde do trabalhador. Por quê? Porque a saúde do trabalhador, ela não pode ser privada. Ela tem que estar relacionada a uma saúde pública,
né, que tem que vai ter uma outra perspectiva, que vai ter outros compromissos. Então, para a gente falar, né, para eu tentar encerrar essa parte de contextualização mais de contextualização, né, de tentar construir para vocês e com vocês esse cenário, né, de onde que a gente está falando, que perspectiva é essa. Eu acho que é muito importante a gente considerar que, quando a gente está falando em saúde do trabalhador, então, trabalhadores e trabalhadoras participam desse processo, então eles são agentes, são ativos na discussão de intervenções que podem ser feitas, discussões que podem ser feitas, e o processo de trabalho passa a ocupar um espaço muito importante. Por quê? Porque o processo de trabalho ele vai ser uma das categorias explicativas para a gente compreender por que e como que as pessoas adoecem, né? Então, para além disso, né, em consonância com isso, e tão importante quanto, é a gente levar em consideração que trabalhadores e trabalhadoras são seres coletivos. Então, a gente não vai levar em consideração a saúde de uma maneira individualizada, que é uma das grandes dificuldades do nosso momento atual. Como é que a gente consegue fazer análises amplas, como é que a gente consegue levar em consideração o todo, se há uma fragmentação cada vez mais intensa da classe trabalhadora. E aí, então, a esses dois elementos se soma um terceiro, que é a historicidade do processo de saúde e doença, né? Então, a gente precisa compreender, a partir, inclusive, dessa retomada que eu fiz, que diferentes formas de trabalho vão se desdobrar em diferentes formas de adoecimento. E aí, assim, diante disso tudo, eu queria, então, pegar mais um gancho na fala do Caio, mas o Caio, na fala dele, ele coloca as bases para que a gente possa pensar essa relação saúde e trabalho. Por quê? Porque ele caracteriza o que o momento histórico atual está demandando dos trabalhadores e quais são as dificuldades que a classe trabalhadora está tendo em relação a isso, né? Então, a gente precisa pensar um pouco como que o trabalho é visto hoje e, né, que contexto atual de trabalho é esse que nós temos. E aí, enfim, dá tanto para a gente fazer uma discussão específica, acaba se tornando bastante complicado, porque as especificidades de cada grupo de trabalhadores, né, de cada profissão, podem fazer com que essa caracterização se modifique de uma maneira muito significativa, mas o que a gente tem enquanto contexto de trabalho, só para puxar um pouco daquilo que o Caio está falando, né, do que o Caio falou. Uma precarização acentuada do trabalho, que não só, né, ele falou da terceirização, da reforma trabalhista, mas há mais tempo a gente tem, né, uma destruição, ainda que sutil, né, ainda que tenha começado de uma maneira sutil, mas uma destruição de direitos trabalhistas que foram conquistados a duras penas, né? Então, uma precarização do trabalho acentuada, a uberização do trabalho, né, que é esse nome que a gente está usando para falar um pouco sobre essa caracterização atual do trabalho, é um outro elemento de modificação. E aí a própria pandemia, ela acaba se tornando um outro elemento que também vai interferir no nosso cotidiano de trabalho, né? Seja no trabalho de nós professores ou trabalhadores de outras categorias, né? Falar em uberização do trabalho, como o próprio Caio já disse, não é só falar de trabalho de entregadores, não é só falar desse tipo de precarização, mas é falar de uma tendência a gente pode chamar de uma outra forma, né, a plataformização do trabalho, né? Então, não sei como que isso está para vocês no Paraná, que
contato que vocês têm com isso, mas eu tenho relato de outros estados, de trabalhadores da educação, dizendo que já existem plataformas para se contratar professores, ou então uma ideia, não necessariamente por plataformas, mas de você chamar professores e professoras para o trabalho a partir do telefone celular. Então, faltou um professor, uma professora na escola naquele dia, e as pessoas que estão lá numa determinada lista são acionadas para cumprir essas funções. A pandemia, no final das contas, a pandemia ela vai intensificar algo que já estava colocado. E aí, o home office, para alguns de nós, pode ser uma novidade, mas para outras categorias de trabalhadores e trabalhadoras, o home office já está colocado há muito tempo, né? Essa ideia de você, não só de você trabalhar em casa, mas de você trabalhar em casa a partir de uma demanda específica. Então, você não tem contrato de trabalho, você trabalha a partir da demanda. Tem demanda, você tem trabalho. Não tem demanda, você não tem trabalho. Então, a pandemia, ela exacerba algo que já está colocado há alguns anos e ela extrapola para outras categorias algo que já é muito comum para quem trabalha como freelancer, para quem trabalha, enfim, em diferentes categorias de trabalhadores e trabalhadoras que trabalham com esse trabalho por demanda, esse trabalho que não tem um contrato, que não tem jornada de trabalho fixo, enfim, que tem uma série de inseguranças. E aí, todos esses elementos, né, toda essa discussão inicial que eu fiz, mais teórica, né, mais conceitual, ela vai nos ajudar a compreender que tudo isso esses elementos que eu listei agora e a discussão que o Caio fez anteriormente vão trazer, né, vão nos mostrar impactos diretos na saúde de trabalhadoras e de trabalhadoras, né? Então, essa perspectiva da saúde do trabalhador, ela não vai fazer uma separação entre problemas de saúde física e problemas de saúde mental. Claro que a gente tem essas manifestações diferentes, mas a gente compreende que existe uma interconexão entre essas diferentes esferas, né? O nosso corpo é uma coisa só para essa perspectiva, ainda que a gente consiga, né, obviamente, diferenciar o que é uma depressão, do que é enfim, um acidente de trabalho com uma amputação de membros, coisas assim. Então, assim, para falar de uma maneira um pouco mais concreta, só para citar alguns impactos que a gente pode perceber na saúde de trabalhadores e trabalhadoras nesse nosso contexto atual, bom, o primeiro que eu cito aqui para vocês é o próprio coronavírus, né? Então, foi comentado, acho que no chat alguém comentou que estava com coronavírus, não sei se a pessoa e o companheiro, companheira, alguém também comentou aqui no início que tinha feito o teste para saber se estava com Covid ou não. Então, assim, o próprio vírus, ele já é um dos riscos aos quais nós estamos, já é um dos riscos que nós corremos, né? Então, a pandemia por si só, ela já é um problema que afeta a nossa saúde. Então, em primeiro lugar, não por ser mais importante, mas por ser algo que está candente no nosso momento atual. Então, aqueles e aquelas que estão trabalhando em casa, inclusive encontram-se com uma certa possibilidade de se preservar em relação ao vírus, que não é todo mundo que tem, não é todo mundo que teve essa condição de poder fazer isolamento, enfim. E aí, quando a gente fala, então, nesse contexto atual, a gente também vai falar numa sobrecarga de trabalho que aparece, né, se manifesta de uma forma não vista anteriormente. Então, o uso das tecnologias, né, o Caio também falou um pouco sobre a questão da tecnologia, a ideia não é fazer uma crítica à tecnologia em si, mas dizer que
o uso que tem sido feito das tecnologias em relação a uma forma como o trabalho está organizado tem dificultado muito com que haja uma separação entre tempo de trabalho e tempo de não trabalho. O nosso tempo de trabalho, na maior parte das vezes, exacerba, né, ultrapassa a nossa jornada de trabalho, né, nós aqui temos uma jornada de 40 horas de trabalho semanais, né? Enfim, com as suas especificidades, muitos profissionais estão tendo essa jornada de trabalho aumentada. Então, assim, a gente vê essa sobrecarga de trabalho, e essa sobrecarga de trabalho a partir de uma outra forma de se relacionar, que atualmente tem sido praticamente quase que exclusivamente a partir de telas, né? A partir do computador, a partir do celular, a partir do tablet. Então, o que a gente vê a partir dessa sobrecarga de trabalho é o retorno, ou não é o retorno, mas uma exacerbação de alguns problemas de saúde que já existiam, mas que tem se intensificado com a forma como o nosso trabalho tem sido organizado. A questão das lesões por esforço repetitivos, né, as LER-DORTs, são um exemplo muito clássico disso, né, de que a partir do momento que todo o nosso trabalho é realizado pelo computador, a gente só faz isso e, enfim, acaba intensificando esse tipo de movimento num determinado tipo de postura, em condições de trabalho que nós mesmos temos que criar, né, diga-se de passagem. Então, quem cria estou falando agora, a gente pode pensar no trabalho de professores, mas na uberização do trabalho como um todo, quem cria suas próprias condições de trabalho são trabalhadores e trabalhadoras, né? Algo que vocês certamente vão, infelizmente, se identificar, a síndrome de esgotamento psíquico, né, que também é chamada de burnout, é um outro problema que tem sido muito frequente e que acomete a todos nós. Acho que imagino que todos vocês aqui estão provavelmente se sentindo à beira de uma situação de esgotamento mais severo, né, mais intenso por conta da carga de trabalho. E, além disso, uma série de outros distúrbios psíquicos que a gente já vinha acompanhando e que estão relacionados, né, tanto à desvalorização do trabalho, quanto a esses outros problemas de saúde que a gente tem vivenciado, a própria questão do isolamento. Então, tem aparecido de maneira muito mais frequente, né, relatos de profissionais desenvolvendo depressão, transtorno de ansiedade, bipolaridade, né? E aí o que a gente precisa, que é interessante da gente perceber, é esse entrecruzamento entre essas dificuldades que a gente vê em termos de execução do seu trabalho e como que isso vai se relacionar com a saúde como um todo, né? Seja essas manifestações psíquicas, sejam outros tipos de manifestações. E a própria questão, quando a gente fala em termos de sobrecarga de trabalho, a própria questão de uma diferenciação de gênero que está colocada e que não pode ser desprezada, né? Então, o fato de que, em geral, mulheres acabam tendo uma jornada de trabalho dupla, tripla, e, enfim, cuidado com os filhos, cuidado com a casa, e esse tipo de sobrecarga, então, pode ter incidência em todas essas outras esferas de possibilidades de adoecimento sobre as quais eu falei anteriormente. Acabei de ver que eu estou chegando aos 40 minutos, e então eu queria só fazer um fechamento da minha fala, que vai mais ou menos no sentido de, acho que, como eu falei, retoma aquilo que eu disse no início. Não é um momento fácil para a gente pensar em situações de enfrentamento, mas eu acho que o que a gente está fazendo aqui hoje é um exemplo desse tipo de possibilidade, né? Munir a classe trabalhadora de informações. Então, projetos formativos como esse são extremamente importantes.
Então, a classe trabalhadora precisa saber o que está acontecendo, ela precisa ser colocada para agir em relação às dificuldades que estão sendo enfrentadas, e eu acho que o movimento sindical, ainda que com todas as dificuldades que tem na atualidade, acaba sendo um lugar privilegiado para que esse tipo de coisa aconteça, né? Então, a gente possibilitar discussões, né, além de processos formativos, possibilitar também discussões, tentar trazer trabalhadores e trabalhadoras para falarem um pouco sobre o seu trabalho também, tentar compreender o máximo possível o que efetivamente está acontecendo com essas pessoas, é extremamente importante. Então, são algumas possibilidades da gente pensar, e acho que, no final das contas, acho que a questão da gente recuperar a esfera coletiva do trabalho, né? Recuperar aquilo que eu comentei anteriormente sobre o fato de que trabalhadores e trabalhadoras são seres coletivos, né? A gente não pode ser compreendido exclusivamente como seres individuais e individualizados, né, isolados. Então, eu acho que é um grande desafio e que a gente tem pela frente, num momento que muito desfavorável, mas que a gente precisa continuar tentando. Gente, é isso. Muito obrigada. Joia, Desculpa obrigado. ter passado o tempo. Isso, valeu, Joana, também Caio, pelas falas. Sandra, eu queria só provocar então, o Caio e Joana, né, para pensar uma questão que, assim, eu acho que a Joana tocou na fala no meio para frente, mas no final, inclusive, nessa questão da questão que se coloca em relação à educação, né, propriamente, né? A saúde na educação, os trabalhadores em educação. E o Caio tratou do meio para frente da fala também da uberização, então eu queria levantar uma questão em relação à questão da uberização na educação, se Caio tem alguma pesquisa ou trabalhos, enfim, que pudessem jogar luz aí a criarmos um campo de resistência, né, em relação à uberização na educação. Joana também comentou, e se Joana pudesse talvez avançar um pouquinho no raciocínio dos tipos de doenças, né, que já estão aparecendo nesse tipo de processo de trabalho, né, da uberização, né? E eu, assim, fiquei também achando que Joana pudesse falar um pouquinho mais da saída, né? Você comentou de saídas de prevenção, né? Das experiências que já existem, né? Em termos de prevenção, nessa visão, nessa perspectiva da saúde coletiva, né? Então, que você colocou muito bem que a saída não é individual, mas pensar, não é a prevenção, né? Enfim, nesse contexto aí coletivo. Então, se Caio pudesse falar um pouquinho nessa perspectiva, e Joana já emenda, né, na mesma direção, tá bom? Então, e na sequência daí, se tiver inscrições, tem o Marcos, que já está inscrito, logo em seguida você pode falar, Marcos, tá bem? O Geraldo, O Marama. tem também, só para confirmar, o Aparecido está com a mãozinha... eu não sei onde é que se vê essa mãozinha aí. Então, é Aparecido e Marcos. Pronto. Eu não vi essa mão aí. Então, me ajuda aí. Tá ali. Então, Aparecido e Marcos. Será que não era bom todos fazerem as questões e depois passar para o... Isso. Eu acho que o Aparecido e Marcos podem falar, então, já na sequência, já que eu falei. Fala na sequência. Então, fechando já o ciclo de 3 falas, mas se mais alguém quiser falar... Vamos só seguir a inscrição. O Marcos, Sueli e Rui. Aí fechou. Vamos lá. Os 3 na sequência. Faz favor. Marcos, de Umarama. Olá, boa noite a todos. Não era bem uma questão, era mais uma solicitação para o Caio,
para que ele expusesse um pouco, até resumidamente, não dá para estender muito aqui, das contratendências que há dentro do próprio capitalismo em relação à conjuntura que ele expôs aí sobre a esfera do trabalho. Ele mencionou uma dessas contratendências e talvez a mais importante, que é a questão da luta, né? Sem essas contratendências, aí a gente toma a ideia de que o capitalismo é um sistema que funciona de forma mecânica, com leis pré-definidas e determinadas e irrevogáveis. Então, assim, é preciso mencionar, pelo menos, essas contratendências contra essa conjuntura, esses fatores que foram elencados aí pelo Caio. Eu gostaria que ele estendesse aí um pouco nesse sentido. E outra coisa eu queria recuperar também, no início da fala dele, esse tema da uberização, e dizer que, na minha opinião, eu sei que talvez soe descabido dizer isso aqui, não é o momento, foi uma decisão acertada hoje da Assembleia, que nós tivemos agora à tarde, visto que esse modelo de aula EAD estabelecido no Estado tornou a classe dos professores uma classe quase que supérflua, né? Nós nos tornamos quase que obstáculos para o andamento dessas aulas EAD, porque as aulas já são preparadas pela equipe da CED, que encaminha para os alunos. Há mecanismos, instrumentos digitais que fazem a contabilidade da presença dos alunos e eu não sei como a CED ainda não criou algum instrumento digital aí com a equipe dela que jogue tudo isso lá no RCO e não precise da gente nem mais para fazer os lançamentos no RCO. Então, o avanço tecnológico, que é uma tendência do capitalismo, ele vai desempregando e tornando a classe trabalhadora supérflua. E no nosso caso aqui, parece que no momento atual nós estamos como quase que um obstáculo para o, entre aspas, o bom andamento das aulas EAD proporcionadas pela SED. Nesse sentido, eu acredito que foi uma decisão acertada da Assembleia hoje à tarde, porque de alguma forma o ano letivo iria fechar com esses instrumentos digitais que lançam conteúdo, lançam frequência e fazem do professor que está em casa algo irrelevante neste momento. Né? Eu queria lembrar da situação dos bancários, né? Quando há a greve dos bancários há algumas décadas, era a greve mais forte que tínhamos no país, era a categoria que quando fazia uma greve o país parava. E hoje, quando os bancários fazem uma greve, ninguém nem percebe, se nem sai na mídia mais, porque está tudo uberizado, digamos assim, está tudo de forma digital, a gente pode continuar usando o banco. Então, a gente está caminhando para uma situação semelhante à dos bancários, né? Com uma greve absolutamente irrelevante, e a gente precisa pontuar isso no debate dentro do sindicato em algum momento, em como colocar algum mecanismo para se contrapor essa tendência. Da minha parte é isso, né? Agradeço a oportunidade. Eu queria que a professora Joana falasse um pouco, ela falou sobre burnout, falou sobre o Covid, mas eu queria ver se no trabalho dela também tem alguma questão relacionada ao assédio moral. Minha questão é apenas essa. O que tem do assédio moral? O que dá para ser colocado na saúde do trabalhador? Você fala, parece, né? Pode falar, Sueli. Oi? Então, Isso. Me ouvem? Sim. Tanto para o Caio quanto para a Joana. Primeiro, queria felicitá-los pelas falas brilhantes e complementares, não é? E eu queria que vocês posicionassem qual é o sentido, afinal, então, qual é o papel desse Estado controlador, né, dos movimentos sociais, inclusive com vistas à utilização dos meios das tecnologias, né, e na aplicação da necropolítica, que se concretizou desde a reforma trabalhista, golpe de Estado de 2016, a reforma trabalhista de 2017, e depois o PEC dos gastos, né, que agora é toda justificativa,
legislativa e a reforma da Previdência de 2019. Qual é o sentido, então, desse Estado aí que se diz democrata, mas que é liberal, né? E extremamente perverso? Qual é o sentido concreto, né, desse Estado no controle desses poderes? Eu vou começar pela fala da Sueli, depois eu vou passar pela do Geraldo e, por fim, ao Marcos, com uma questão do Rui. É sobre assédio moral, esse é o tema da Joana, eu não vou entrar nele, tá bom? A questão da Sueli, né? Qual é o papel do Estado nessa conversa toda, né? O que o Estado vem cumprindo, que função o Estado vem cumprindo? Acho que a primeira coisa para a gente poder ter claro com relação a isso é a seguinte, né? Eu costumo brincar quando eu estou em debates ou eu estou dando aula que nem o detergente IP é neutro, né? Muito menos a ciência ou o Estado. A gente precisa entender que o Estado ele tem uma função social importante, mas que o Estado também é perpassado por conflitos e contradições. Isso é central, né? O Estado não é uma estrutura, o Estado não é uma instituição, o Estado não é uma forma de organização social que surgiu nem do espírito absoluto hegeliano, né, nem do acordo, sei lá, hobbesiano entre os seres humanos, do contrato social hobbesiano, ou mesmo russoniano, ou mesmo hegeliano, né, dá para a gente chamar o Hegel com um cuidado de contratualista, mas o Estado ele não surge, veja, estou falando do Estado moderno, mas você tem formas de Estado anteriores. O Estado não surge como um ente pensado com materialização do espírito na sociedade civil. Não, o Estado ele é uma estrutura que se erige, se estrutura, se organiza justamente em relação com a estrutura social, de modo a que a estrutura social, o movimento dela requer a construção de um aparato de controle que retorna a essa estrutura e a contém. Então, a gente sempre precisa entender o Estado a partir da estrutura social que exige um Estado para se manter funcionando justamente como estrutura social. Então, desse ponto de vista, nós estamos falando de uma estrutura social capitalista. Agora, eu só queria que a gente tomasse o cuidado para não dizer a sociedade é capitalista, o Estado é capitalista, logo acabou, senão a gente quase cai naquela. Eu penso, logo existo, alface pensa, não, portanto não existe. Não é justamente o contrário disso. Nós precisamos entender que a estrutura do Estado moderno tem uma base material, e essa base material que a sustenta é a sociedade capitalista. Entretanto, o Estado é transpassado, é perpassado pela mesma ordem de contradições entre capital e trabalho que está na base da estrutura social. Então, no momento que nós estamos vivendo, né, que é o momento que um autor que me é muito caro, que é o Istvan Mesaros, chama de uma crise estrutural do capital, neste momento, o Estado é chamado pelo capital, com todas as forças, a operar cada vez com mais brutalidade para o comando do capital. Então, o capital vira para o Estado e fala, Estadinho, ó, bota para quebrar, mano. É a crise estrutural do capital que nos permite entender a reestruturação produtiva, quem gosta de sociologia do trabalho aí, né, a organização toyotista do trabalho, né, a mudança do modelo fordista, taylorista para o toyotista, é a crise estrutural do capital que nos permite entender o surgimento desse mal-estar pseudo-filosófico chamado pós-modernidade, para quem gosta de ler essas coisas, e também é a crise estrutural do capital que nos permite entender a passagem do estado de bem-estar social keynesiano para o estado neoliberal, o estado mínimo e todas essas coisas. É isso que nos permite entender este movimento. No atual momento de crise estrutural do capital, o capital funcionando a partir da sua esfera financeira, o capital financeiro puxando, sendo a locomotiva do modo de produção capitalista, o Estado é chamado com toda a violência pelo capital a impor à classe trabalhadora níveis de exploração, lembra dos 3 intervalos da jornada, níveis de exploração
que aumentem ao máximo a extração de mais valor para garantir a especulação e o capital financeiro funcionando. Então, o Estado é chamado a isso pelo capital. Nós precisamos, não que nós precisemos, como classe trabalhadora, chamar o Estado para nada. A gente não chama o Estado, a gente obriga o Estado a fazer. E a gente obriga pela luta. Né? E essa é já uma ponte para a questão que o Marcos coloca. Mas antes disso, eu vou passar pela do Geraldo. Juro que eu vou rápido. Né? O Geraldo pergunta sobre a questão da uberização e tudo mais. Veja, a uberização, ela não é um processo delicado da gente discutir, porque é muito difícil a gente estudar com potência e precisão aquilo que está acontecendo. Porque o que está acontecendo, imagina assim, a gente tem uma onda vindo, as coisas estão todas girando lá no meio. A gente não sabe o que é mais forte, o que não é. Aquilo que aparece como primeiro não necessariamente é o que está empurrando, então é tudo muito difícil. Né? Então, assim, a uberização, a ideia da tecnologia, das plataformas digitais, né, aquilo que algumas pessoas preferem chamar, ao invés de uberização, do capitalismo de plataforma, a uberização, ela vem como uma ferramenta tecnológica que potencializa, eu vou usar a mesma metáfora que eu usei antes. Imagina um cafetão ou uma cafetina. Nós temos o cliente e nós temos o trabalhador ou trabalhadora. Tá? Uma pessoa quer comprar o serviço, ela vai num recinto, né, uma casa de prostituição ou qualquer coisa do gênero, chega lá, o cafetão ou a cafetina que aglutina os trabalhadores e as trabalhadoras do sexo, chama, ó, fulano de tal chegou, você vem próximo da fila. Imagina o aplicativo como um cafetão gigantesco e impessoal, um cafetão algoritmado. Este cafetão algoritmado, você não precisa mais ir até o lugar para conseguir o seu serviço. Você entra do seu telefone em qualquer lugar e o algoritmo localiza quaisquer pessoas. No estado de São Paulo, que é da onde eu posso falar com um pouco mais de tranquilidade, né? Eu não posso falar do Paraná porque eu não conheço um pouco do estado de Goiás, mas o estado de São Paulo, isso acontece há mais de 2 décadas, nós tínhamos uma figura que não tinha nem muito nome. Era o seguinte, dava 7 horas da manhã, né? Não havia, ficou muito tempo sem haver concurso para professor da rede e tudo mais, 7 horas da manhã, eu tinha muitos amigos e amigas que faziam isso, a pessoa acorda, toma café, se apronta e fica esperando no seu carro, ou na sala da sua casa. Toca o telefone, numa escola pública, sei lá eu de qual bairro, faltou o professor ou a professora de geografia. O diretor fica sabendo que o professor ou a diretora fica sabendo que a pessoa faltou, pega o telefone e liga, ela tem lá uns 20 contatos, ela liga, fala assim, Caio, aqui, ou então Joana, aqui é o Caio, tudo bem? Tudo, Joana é professora de História. Eu sou diretor da escola. Faltou professora de matemática. Joana, a professora de matemática faltou. O professor de matemática faltou hoje, nós temos 4 aulas de história. Venha para aqui, para a escola fulano de tal, ciclano de tal, e você começa 4 aulas hoje. Essa pessoa, a Joana, recebia por dia de trabalho. Tá? Recebia por dia de trabalho. Recebia lá 30, 20 reais, 40 reais. Só que ela é professora de história. Ela vai substituir a matemática. Eu conhecia muita gente da educação física. O que essas pessoas faziam? Elas acordavam, ficavam esperando no seu carro. Chegava na escola e dava 4 aulas no lugar do professor ou da professora de matemática, dava aula de educação física. Levava bola, corda, porque ela não podia usar o material da escola, levava tudo no carro dela. Só que você imagina que você está lá na sua casa, 7 horas da manhã, você mora num bairro, me fala um bairro lá da região de Curitiba, que está numa ponta da cidade. Umbará. Me fala outro bairro em outra ponta da cidade. Santa Felicidade. Holy Happiness. Eu moro em Umbará e um diretor ou diretora me liga em Santa Felicidade. Eu estou no caminho. 7 horas da manhã, vai imaginar quanto tempo eu demoro para chegar. No meio do caminho me liga um outro diretor da escola mais perto do Umbará. Pinheirinho. E eu falo, poxa, já estou a caminho da outra escola. Aí esse professor pega e risca meu nome da lista. Então, cada diretor ou diretora vai tendo ali um conjunto de contatos. O que o aplicativo faz? O aplicativo centraliza isso. Então, o diretor entra no Uber Teacher e fala assim, disciplina, história, colégio, dá a localização, e o aplicativo chama.
Então, no fim das contas, o aplicativo acabou aglutinando e impessoalizando essa relação. Qual é o nó? O aplicativo ganha dinheiro com isso, porque os 50 pila não vai mais ser direto para o professor, ou 30 pila que o cara pagaria, a secretaria vai pagar para o aplicativo no final do mês um tanto pelos professores e professoras que foram. Isso gera um esquema absolutamente perverso. Além disso, há o relato do Marcos. O relato do Marcos, ele coincide, né? Ele vai de encontro ao que eu vinha falando com relação àquele exemplo meu, né? Que eu dei aquela palestra para a FG e me fizeram assinar aqueles 2 papéis. Eu tenho muitos alunos e alunas, ex-alunos e ex-alunas na educação física que estão passando por isso. As pessoas estão dando aula pelo computador. Você imagina você dar aula de futebol ou de atletismo, para não falar natação, tá bom? Para crianças do ensino, sei lá, fundamental, do 3º ano e do 5º ano, que estão na sala da casa, num apartamento pequeno, numa casa pequena, na qual moram, sei lá, 6 pessoas. Olá, gente, o conteúdo hoje é futebol, vamos lá. Vocês imaginam isso? Agora, além disso, além do desgaste que a pessoa passa, ficar, né, dando aula ali e tudo mais, ter que comprar material para ter na sua casa, tudo já foi discutido. Imagina que a escola organiza isso. Então, assim, esse elemento que o Marcos coloca, ele é absolutamente central. Qual é o grande nó? Isso é uma tendência, né, de eliminar aquilo. O que se chama trabalho vivo? Trabalho vivo é o ser humano, o homem ou a mulher em ação. O que é o trabalho vivo numa fábrica? É o homem ou a mulher que pega a ferramenta e trabalha. O que é o trabalho vivo na educação? É o homem ou a mulher que leciona. O trabalho vivo no capitalismo precisa ser exprimido ao máximo. Por isso que aquele intervalo AB, ele é sempre o mais possível comprimido. Entretanto, justamente porque a força de trabalho é a mercadoria especial, é só ela. Uma máquina não cria valor. Somente a força de trabalho operando máquinas cria valor. Essa é a contradição que o capitalismo não pode superar. E é essa contradição que nos permite um elemento de luta muitíssimo poderoso. Muitíssimo poderoso. Porque é fato que nessa individualização que nós vivemos, as pessoas que não foram demitidas estão dando graças a Deus, a Tupã, ao Lorum, a Shiva, a sei lá quantos deuses e deusas dos quase 3.000 catalogados no mundo, e fora os que a gente não conhece, estão por terem seus empregos. Esse movimento, essa individualização e essa relação material, ela impõe uma luta poderosíssima. Mas a grande dificuldade que nós temos é esse processo imenso de individualização e de individualismo. É contra ele, quase que em primeiro lugar, aquela onda que vem vindo forte, esse individualismo está na crista. E esse é um elemento absolutamente violento. E eu gostei muito da metáfora, né, do Marcos. Né? O Marx fala, o trabalhador foi reduzido a apêndice da máquina. Acho que nós poderíamos brincar com essa ideia, né, de apêndice obstáculo da máquina. O professor é quase a pessoa, e a professora são quase as pessoas que atrapalham. Né? Bom, pessoal, a gente já está bem perto do teto que foi estabelecido, então eu vou tentar responder as perguntas todas num bloco só, tentar organizar o raciocínio para passar muito rapidamente por todos os comentários, né, os questionamentos. Acho que quando a gente fala, né, quando o Geraldo pergunta sobre os tipos de adoecimento na uberização, para não falar aqui especificamente, fazer uma listagem, uma mera listagem de que adoecimentos são esses, eu acho que é interessante trazer o raciocínio que está por trás disso e que talvez seja um pouco mais esclarecedor e mais condizente com a rapidez aí com que eu quero desenvolver o argumento. A gente está num momento, no que diz respeito à forma como o trabalho está organizado e em relação a uma série de perdas de direito que nós tivemos ao longo dos últimos anos, que faz com que a gente tenha, com que convivam, ao mesmo tempo, características que são muito... que chegam a parecer até contraditórias, porque a gente tem uma tecnologia extremamente avançada, né? O trabalho
plataformas, né, essa uberização do trabalho. O nosso trabalho na UFG, a gente está em ensino remoto emergencial. O ensino remoto, a EAD, todas essas características, todas essas formas de trabalho, elas demandam, elas se relacionam com uma forma de tecnologia que está extremamente avançada, né? Então, a gente está, inclusive nós trabalhadores e trabalhadoras, temos que nos adaptar a essas modificações que acontecem, né? Então, assim, um avanço tecnológico absurdo, que convive com condições de trabalho e com jornadas de trabalho que são dignas da Revolução Industrial, né? Então é interessante interessante não porque é legal, né, mas é importante a gente fazer esse entrecruzamento, né, claro que não é todo o trabalho que tem essas características, mas a gente tem como uma tendência convivendo juntos, tanto um trabalho que é regulamentado, um trabalho que é estável, quanto pessoas que não têm vínculo de trabalho, pessoas que não têm direitos garantidos. E aí, nesse sentido, né, independente de como especificamente essas pessoas adoecem, eu quero lançar luz para o fato de que essas pessoas voltam a ter formas de adoecimento que estavam em declínio por conta justamente dessas modificações que nós tivemos em termos de legislação, de amparo a trabalhadores e trabalhadoras. Só para citar um exemplo muito rapidamente, um acidente de trabalho de uma pessoa que não tem vínculo trabalhista deixa de ser acidente de trabalho. Simples assim. Né? Então, e daí, para além disso, todas as questões que eu já comentei relacionadas à sobrecarga de trabalho, intensificação do trabalho, a própria angústia, né, de quem não tem um vínculo estável ou de quem não tem garantia nenhuma relacionada ao seu trabalho, a angústia de não saber se amanhã vai ter trabalho, de não saber se vai conseguir pagar as contas, de não conseguir fazer um mínimo planejamento financeiro, que obviamente vai ter rebatimentos na saúde mental e física, né? Então, sempre pensando nessas, né, como uma coisa só. E aí, acho que o Caio já responde a pergunta da Sueli, mas só para pegar o gancho em relação ao que eu estava falando, né, quando ela pergunta qual é o papel, né, ou qual é o sentido do Estado nesse contexto, e a partir das coisas que eu falei, e em relação à resposta do Caio, o papel do Estado tem sido se retirar. O papel do Estado tem sido tentar desestabelecer vínculos de qualquer maneira, né? Por exemplo, se a gente for pensar em trabalhadores entregadores, né, que trabalham para Uber e outras empresas, eles são considerados prestadores de serviços, então eles não têm vínculo empregatício garantido, enfim. Então, assim, só para né, interligar as questões, eu acho que é mais ou menos por aí que o Estado tem se colocado, né? O próprio Caio fala que a gente precisa levar em consideração as contradições, mas, enfim, para dar uma resposta simples em relação ao que a gente está vendo no que diz respeito à uberização do trabalho, o que o Estado tem feito é isso, ele tem se retirado e ele tem, no final das contas, nesse embate capital-trabalho, ele tem tendido ao capital. E aí, pensando todo esse contexto, antes mesmo da gente discutir a uberização do trabalho, a questão do assédio moral é algo que está presente já em diferentes espaços de trabalho, seja em empresas privadas, seja em órgãos públicos, né, com diferentes nuances de manifestação, mas no meu entendimento, o assédio moral ele tem uma tendência, infelizmente, a se intensificar, por conta de que, né, as demandas, elas não pararam demanda em termos de meta, de rendimento, isso não foi relativizado de maneira nenhuma. Isso tem sido... As pessoas estão querendo, por exemplo, que a gente trabalhe como se nós estivéssemos em ensino presencial.
falando especificamente, né, do caso dos professores, como se nada estivesse acontecendo, não tem pandemia, não tem dificuldade de uso das tecnologias, os alunos também não têm problemas. Então, nós temos um contexto em que as demandas são mantidas, mas as nossas condições de trabalho para conseguir garantir que essas demandas sejam cumpridas estão cada vez pioradas, e aí, de novo, em diferentes contextos de trabalho, para diferentes trabalhadores e trabalhadoras, e pegando falando especificamente da questão da uberização, né, de um dos desdobramentos da uberização, com trabalhadores e trabalhadoras cada vez mais individualizados, cada vez mais isolados, né? É uma separação muito brutal essa que está acontecendo no nosso contexto atual. Então, cada um trabalha por si, sem saber o que o outro está fazendo, e sem saber o quanto, inclusive, o outro, pelas situações que os outros estão passando, sem saber, inclusive, se pode confiar a ponto de dividir as suas angústias, os problemas pelos quais está passando. Então, assim, o assédio moral, ele está disseminado na nossa cultura, vamos dizer assim, de trabalho, mas a gente tem que levar em consideração que isso está relacionado não especificamente, não necessariamente com as pessoas, mas com o contexto de trabalho e aquilo que é exigido de trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, embora sejam pessoas que podem ser assediadores e assediadoras, a gente tem que considerar que contexto é esse que faz com que essas práticas sejam necessárias para que metas sejam cumpridas, para que os objetivos sejam atingidos. Tá? Então, enfim, só eu ia encerrar, mas só para não perder uma coisa, né? O Rui fala da questão da saúde do trabalhador. Uma dificuldade muito grande que a gente tem com relação a toda essa caracterização que a gente fez ao longo das nossas falas é que quanto maior é o isolamento de trabalhadores e trabalhadoras, mais se dissemina, maior é a probabilidade de ter uma disseminação do assédio moral e maiores são as possibilidades de consequências nefastas à saúde daqueles que estão trabalhando, pelo fato de que essas pessoas cada vez mais isoladas vão ter cada vez mais dificuldade de reagir, né? Então, e aí fechando um pouco com aquilo que o Geraldo pergunta, né, que diz respeito às saídas de prevenção, as saídas estão na coletivização das questões, né? Por mais difícil que possa parecer falar sobre isso, por mais utópico que possa parecer falar sobre isso, então a gente precisa, daí falando especificamente no que diz respeito à saúde, a gente precisa politizar a discussão sobre saúde. A gente não pode pensar os problemas de saúde como coisas isoladas, como coisas individuais, e o sindicato, nesse sentido, acaba tendo um papel que é fundamental, porque é a partir do sindicato que essas discussões podem ser feitas, é a partir do sindicato que você pode ter, que você pode dar visibilidade para situações que podem parecer ser individuais, né? Então, assim, não teria tempo para falar sobre isso, mas eu já fiz uma intervenção no sindicato de professores há alguns anos atrás, que dizia respeito ao acolhimento de professores, mas não era um acolhimento única e exclusivamente para que aquelas pessoas pudessem desabafar, falar sobre os seus problemas, mas era um acolhimento que tinha toda uma perspectiva de compreender que demandas eram aquelas, em que contexto elas estavam inseridas. Então, todo tipo de demanda precisa ser politizado e precisa ser transformado em pauta de luta, né? Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente pode pensar, tá? Obrigada, gente, desculpa por ter falado ótimo, tanto. Joana, Caio. Então, queria agradecê-los, né, por fato de terem aceito mais esse desafio, muito bom, foi muito legal, foi ótimo, mas queria muito agradecê-los, né, pela participação, né, e bem importante, e funcionou, viu? É uma conexão muito forte, né, quer dizer, não é só no conhecimento, mas
Aí o pessoal também já entendeu porque eles estão juntos também, né? A gente não fez a apresentação direito no começo, então fica a apresentação no final. Mas está ótimo, muitíssimo obrigado. Bom, Paixão. Só agradecer a participação de todas e todos, né? Nós tivemos aqui a presença de aproximadamente 80 pessoas. Nós temos um grupo de 140 pessoas, né, que participam do grupo, mas as pessoas que não estiveram aqui hoje vão ter a oportunidade de assistir as falas de vocês, que foram muito boas, né? Como o Geraldo falou, elas se casam, né? Elas se complementam, se interagem, então e era bem isso que a gente pensou na hora que discutimos a organização dos módulos, né, Geraldo? Exato. E foi muito legal fazer essa relação com o mundo do trabalho de forma mais conceitual e depois com o que a saúde nossa, né, do trabalhador, enfim, tem a ver com essa organização do trabalho. E a Joana trouxe uma coisa aqui que é um debate que a gente começou a fazer há algum tempo. Aqui, é uma pena que o professor Idemar não conseguiu participar hoje, que ele trabalhou bastante, enfrentou bastante esse debate, né, da saúde ocupacional versus saúde do trabalhador, né, essa mudança de concepção, porque no nosso sindicato, há alguns anos atrás, foi criada a Secretaria de Saúde e Previdência, e no processo de implementação da secretaria, havia um debate conceitual muito grande, qual que era o papel dessa secretaria, e a gente tinha que ficar cuidando para ela não cair na saúde ocupacional, né? que é assim uma coisa que já está meio impregnada, e acho que o Idemar conseguiu fazer isso muito bem. Nossa, ele ia adorar, mas depois ele vai ouvir aqui a fala da Joana, ler os textos também, os textos foram bem legais, os 2 textos indicados, e o próximo encontro nós vamos discutir os impactos da transformação do mundo do trabalho e para a organização sindical, né? Concepção de sindicalismo, enfim, acho que vai ser um debate também bem legal, né? no encontro 3. Então, queria aqui, em nome de todo o grupo, o Geraldo já agradeceu, mas já agradecer mais uma vez, e uma boa noite, né, Geraldo, para o Caio e para a Joana, que se dispuseram a ficar aí todo esse tempo conosco aqui, socializando informações e acúmulos de experiências e de estudos que vocês trouxeram de forma brilhante para nós hoje. Gente, eu só tenho a agradecer a oportunidade e bom descanso para todo mundo. Tá bom, obrigado, você também. Eu também, foi uma honra imensa, uma alegria imensa estar com vocês todos e todas mais uma vez. Espero que a gente anualmente repita essa parceria. Tá bom? Quem sabe, em algum momento não muito distante, presencialmente. Isso, tomara. Quanto antes.